Sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o economista Carlos Teobaldo. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos inicialmente, até para a gente entender quando fala, porque é uma palavra estranha, o que é esse tal de rotativo do cartão de crédito? A gente pode usar como exemplo a questão de rotativo estacionamento. Você vai estacionar um lugar e ele, à medida que você vai passando o tempo, você vai pagando por hora, depois você sai e entra outro. Então, está entrando um, está entrando outro. A mesma coisa no cartão de crédito. Você tem uma dívida, não paga ela integralmente, você está jogando ela para o mês seguinte. Aí você paga mais um pouquinho e joga para o mês seguinte. Então você vai girando essa dívida ao longo do tempo. É o fiado eletrônico. Fiado eletrônico. Só que, antigamente, os juros abusivos. Abusivos, em torno, a última vez que eu lembro era 423% ao ano. Agora, com a nova legislação, está limitado a 100% a um limite X de parcelamento. Por exemplo, a pessoa está devendo lá R$1.000 no cartão de crédito, não tem o dinheiro. O máximo que ela pode ser cobrada é R$2.000, ou seja, dobra o valor da dívida. Esta é a regra atual. A regra atual e não pode ser mais do que isso. Resolve a situação ou ameniza ou ainda tem mais problemas em relação ao cartão de crédito? A questão que eu vejo é o seguinte, eu acho que ameniza, mas ao mesmo tempo complica, porque a partir do momento que você congela uma dívida sua e você livra, você abre espaço para criar novas. E até porque havia decisões judiciais anteriores que limitavam o juro do cartão de crédito em menos de 100% da dívida. Na realidade, se você for olhar a Constituição brasileira, o juro é no máximo de 1% ao mês. Ou 12% ao ano. Ou 12% ao ano. Só que ninguém respeita isso. Então, muitas vezes, o que acontecia? A pessoa ficava devendo, vai para a justiça e na justiça você resolve o problema do juro ou no juro que você vai pagar. Agora, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, o cartão de crédito, ou o que a gente chamava de dinheiro de plástico, ele é uma faca de dois gumes, ou seja, do jeito que ele corta de um lado, ele te corta do outro também. Então, a facilidade que você tem de fazer compras, de fazer gastos com esse cartãozinho de plástico é muito grande. Que hoje, inclusive, está no telefone celular, está no smartphone. E aí... você não precisa nem mais ter fisicamente o cartão. Então, você começa a pensar o seguinte, se você não tiver uma educação financeira, exatamente para saber o que você pode gastar, o quanto pode gastar e como, fica difícil. Eu digo assim, Antônio Carlos, você tem que lembrar que quando você vai fazer uma compra, a gente tem que pensar o seguinte, é necessário agora, nesse momento, essa compra? Ela pode esperar? Eu tenho muita necessidade? Se qualquer dessas respostas você tiver, sim e não, adia essa compra. Quer dizer, se muita gente acha que o cartão de crédito é uma renda extra, não é? É uma dívida, é isso? Não, é dívida, é completamente dívida. É um dinheiro que você pega emprestado, é um empréstimo que ele está te fazendo o banco. E o banco, qual é a finalidade dele? É vender dinheiro. Agora, tem uma outra questão também do cartão de crédito, que a gente às vezes vai parcelando, e quando essas parcelas se encontram em determinado mês, aí que a bolha estoura e aí que vem a dívida e a pessoa não consegue pagar também. É outro problema, não é isso? É outro problema. Eu já dei orientação para algumas pessoas. A pessoa ganhava o salário mínimo por mês. E a dívida de cartão de crédito era de R$6.000. Como é que ela vai pagar isso? Não existe jeito de pagar. Ela ganha um salário mínimo, deve R$6.000, como é que ela vai comer e viver na... Outra história, vários cartões de crédito ao mesmo tempo, não é recomendável? O ideal é no máximo um cartão. Mas aí chega na loja, a pessoa fala assim, faz o cartão que eu te vendo o produto mais barato, não pode cair nessa história, então. A tentação é grande. A tentação é grande. Por exemplo, você vai no mercado hoje, tem mercado aí, que você tem dois preços diferenciados. Se você paga com o seu cartão um valor, você paga o cartão da loja outro. Mas tem que lembrar o seguinte, um cartão você tem uma anuidade, o outro cartão tem uma anuidade. É mais barato, mas aquela diferença de preço, ele está jogando na anuidade que ele te cobra no final do cartão. Mensalmente, ele te cobra uma taxa para utilizar o cartão. Essa diferença de preço que ele te dá na venda, ele tira essa diferença na hora de te cobrar essa taxa do rotativo do cartão. Carlos, acabamos de ver a reportagem da Luciana aí a respeito da cesta básica, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro desse assunto da economia mesmo do brasileiro, por que esses alimentos estão tão altos? Aí fala assim, é o clima, porque está chovendo pouco, agora porque está chovendo muito. Qual que é a explicação? Na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte, todo produto tem sazonalidade, tem o seu período certo de produção. Por exemplo, hoje no estado de Mato Grosso nós vamos ter uma perda muito grande na colheita de soja exatamente por falta de chuva. Outro fator importante que pesa na alimentação é o frete. A gente pode achar que não, mas o frete é a parte mais importante disso aí. Quer dizer, a maioria dos nossos produtos de consumo eles vêm de fora, né? Nós somos produtor de produto primário, soja, algodão, milho.
Agora, muito pouco hortifruti granjeiro no estado, que poderia baixar, porque a diferença de frete seria muito grande. Então, muita coisa vem de São Paulo, o preço é caro, o frete é caro. E hoje em dia, Dr. Carlos, até ontem eu estava comentando com o pessoal, o grande problema da falta de ferrovia, que barateria o custo desses fretes. Quer dizer, você tira o caminhão da estrada, você tem menos gasto com conservação de estrada, menos custo com combustível, e você transporta menos e alivia o trânsito na E coisa. menos acidentes, menos mortes. Muito menos mortes. Muito menos acidentes. Uma outra questão, o carnaval, fica essa polêmica aí, feriado, não é feriado, o comércio fica em dúvida, o comerciante abre ou não abre a minha loja, aí tem ponto facultativo do poder público, e aí a própria, por exemplo, se você ouvir a FEComércio, a CDL inclusive tem uma visão que tem o tal a venda pós-carnaval. Quem acaba trabalhando no carnaval, o ambulante ali, ele gasta no comércio depois do carnaval. Como é que o senhor vê essa questão da economia desses feriadões como o carnaval assim? Inicialmente, a gente tem que lembrar o seguinte, carnaval não é feriado, né? Então, o Estado, para beneficiar o funcionário, faz ponto facultativo. E o empresário normalmente vai. Agora, o empresário tem que ser lembrar o seguinte, um dia fechado, ele perde muito dinheiro, deixa de vender. Se você andar hoje na cidade, tem poucas lojas abertas e não há necessidade de pagar 100% de salário para o pessoal, porque não é feriado. E, na realidade, a gente pensa o seguinte, a nossa economia aqui em Cuiabá e no estado, ela normalmente começa a funcionar só depois do carnaval. Então, você tem agora no período de férias, muita gente viajou, na volta vem, aí você tem consumo de material escolar, matrícula, alimentação, todo o teu estoque de casa, porque você ficou um mês fora. IPTU, IPVA. E aí, por aí vai, né? Muito obrigado De por nada. ter vindo nessa terça de carnaval aqui. De Até uma nada, próxima. estamos à disposição.